E acredito que ao longo do período que eu ficar aqui vão surgir muitas oportunidades para estar conquistando. E claro, tem a seleção brasileira. Quando eu era criança eu tinha um sonho de vestir a camisa da seleção brasileira uma vez só na minha vida. E acho que a Bíblia fala que Deus dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deu a oportunidade de ser campeão mundial em 2002, de disputar uma outra Copa em 2006, quem sabe disputar muitas outras Copas do Mundo e muitos jogos com a seleção brasileira. Então isso é mais uma verdade bíblica que se cumpre na minha vida, mais uma promessa de Deus que se cumpriu na minha vida. Fazer parte da seleção brasileira é algo especial, porque quando você veste a camisa da seleção do seu país, você se sente muito defensor da sua pátria. E isso é uma coisa muito boa, você poder defender o teu país, defender as pessoas que você gosta, que você ama e lutar por um propósito pelo seu povo. Então, vestir a camisa da seleção é realmente um grande privilégio. Bom, os momentos mais especiais da minha carreira foram, claro, as minhas conquistas. Desde a Copa de 2002, quando eu tinha 20 anos e fui campeão mundial com a seleção brasileira na Coreia e no Japão. Foi realmente algo sobrenatural, um presente de Deus para minha vida e para minha carreira. E ao longo da minha carreira eu tive várias outras conquistas, chegando até um ano de 2007, que foi o ano onde eu acabei conquistando as coisas mais importantes individualmente e coletivamente, quando nós fomos campeões com o Milan da Champions League, campeão do mundo de clubes, campeão da Supercopa Europeia. Eu acabei sendo bola de ouro, prêmio super renomado no meio do futebol. E no final a coroação de tudo com o prêmio de melhor jogador do ano pela FIFA. Agora, tem momentos especiais na carreira que nem sempre são vitórias. Eu tive alguns momentos especiais, que foram algumas derrotas, que me fizeram aprender muita coisa, que me fizeram saber lutar por muita coisa, mas no final isso contribui para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Bom, numa carreira de um atleta, de um jogador, a derrota faz parte do jogo. Então, eu acho que só não na carreira, mas na vida, em muitos momentos a gente tem momentos de perdas, de derrotas. Mas o mais importante é a gente saber que nós somos vencedores no final de tudo. Eu perdi uma Champions League ganhando o primeiro tempo de 3-0, no segundo tempo o Liverpool empatou 3-3 e nós acabamos perdendo nos pênaltis. Foi uma derrota incrível que poucas pessoas conseguem entender como que o Milan conseguiu perder uma final como aquela, mas foi uma grande experiência. Aprendi muita coisa com aquela derrota, busquei força e motivação para que um dia voltasse a estar jogando uma final de um torneio tão importante como aquele, e depois, 2 anos depois, vim a conquistar. Então, são derrotas que num primeiro momento a gente não entende o motivo, mas que no final faz a gente aprender e crescer de diversas formas. Só que não é para ser reconhecido como um derrotado, e sim só para uma questão de experiência, para um aprendizado e uma maturidade. E no final, acredito que ser reconhecido como um vencedor é a coisa mais importante. Eu acho que o erro, muitas vezes até o sentimento de ter falhado em alguma situação, em algum lance, num pênalti muitas vezes, numa competição, isso sempre fica, né? Fica o que eu fiz de errado, por que não deu certo. Mas eu acho que muitas vezes eu levo isso para fora do campo, levo isso para a minha parte mais espiritual, de saber que realmente tem um caminho de vitórias. Realmente Deus tem um caminho, tem um propósito. A Bíblia fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, isso no final é uma grande verdade, porque posso passar por momentos de derrotas, por momentos em que eu tenha o sentimento de ter falhado, mas que aquele momento contribuiu realmente para que a vontade de Deus seja feita na minha vida e que ela seja boa, perfeita e agradável. Eu disputei na minha carreira 2 Copas do Mundo, em 2002 e em 2006. Mas o grande momento de Copa do Mundo, eu acho que foi a Copa de 2002, quando pude levantar
a taça de campeão do mundo pela primeira vez. Naquela Copa, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. Então eram nomes assim que eu nunca tive contato, eu só via pela televisão e a partir de um momento eu estava jogando com eles, fazendo parte do mesmo time. Então é um grande privilégio poder fazer parte de uma seleção tão boa quanto a seleção brasileira. É uma motivação também porque você tem que estar sempre bem, porque a seleção brasileira surgem jogadores a cada ano, jogadores novos, jovens, grandes talentos. Isso, se você parar no tempo, os jogadores vêm realmente e atropelam. E isso é uma coisa que você tem que estar sempre em atividade, tem que estar sempre melhorando para que você mantenha a condição de estar fazendo parte de uma seleção tão forte, tão importante como a seleção brasileira. Com a seleção brasileira, a gente tem excelentes experiências, né? Eu, outros jogadores cristãos que fazem parte da seleção, é que nos momentos que a gente conquista alguma coisa, a oração final, as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem essa necessidade de agradecer a Deus por aquilo que tem acontecido. Em todos os momentos de grande conquista da seleção brasileira, tem a imagem da roda. Só que não é 1, 2 jogadores, é todo o time, toda a comissão técnica, todo mundo reunido em um momento de oração para estar agradecendo a Deus pela conquista, por tudo aquilo que se passou durante a competição. Isso visível, porque nos momentos que a seleção não ganha também tem os momentos de oração, de agradecimento por aquilo que aconteceu e tem acontecido na vida de cada um. Mas eu acho que essas imagens que ficam, né, desse agradecimento é uma grande imagem de humildade, de gratificação, de gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado. Os prêmios individuais que eu tive na minha carreira, os mais importantes foram a Bola de Ouro, que é um prêmio dado pela revista France Football como o melhor jogador da Europa, e o prêmio da FIFA, que é dado para o melhor jogador do mundo. Isso também, eu creio que é um grande presente de Deus, porque Ele me deu a oportunidade de fazer parte de times vencedores. Então, só depois de você conquistar com o seu time ou com a seleção algo importante, você pode ter um reconhecimento individual. E é muito bom você ter um nome marcado na história por essas conquistas. No futebol, nós temos muitos companheiros. E isso muitas vezes cria um grande vínculo de amizade, que é uma coisa muito boa e muito positiva. Então, ao longo da minha carreira, joguei em São Paulo, Milan, Real Madrid, Seleção Brasileira. Tenho grandes amigos realmente no futebol, posso dizer isso, mas acho que o grande amigo que eu tenho no futebol seria o meu irmão, porque com ele eu consigo expressar e dividir muitas coisas que às vezes eu não consigo com outras pessoas. Então, essa intimidade que eu tenho com ele, essa amizade, esse carinho, esse amor, realmente é especial e faz com que ele seja, com certeza, um dos meus melhores amigos na minha vida e no futebol, com certeza, o meu melhor amigo. Eu aprendi ao longo da minha carreira e da minha vida que a preparação é fundamental. Preparação para tudo aquilo que nós formos fazer. Hoje, eu como um jogador, eu tenho que me preparar fisicamente, mentalmente, psicologicamente e, claro, a vida espiritual, que é fundamental ter essa preparação. E me preparo no dia a dia treinando, me preparo no dia a dia visualizando muita coisa, estudando, pensando, e tudo isso faz parte da preparação para um jogo, para um jogo importante, para um jogo um pouco menos importante, mas a preparação para cada um faz a diferença, porque essa questão mental, essa questão psicológica para um jogo faz muitas vezes você ter a confiança, você ter a certeza de arriscar uma jogada, você ter a ousadia de tentar fazer alguma coisa diferente. Tudo isso parte de uma iniciativa mental, e isso vem através da preparação. Se você se prepara bem, você tem condições de tentar isso na hora que você mais precisa, que é durante um jogo, numa hora que é uma hora decisiva.